o criminoso percorre todas essas etapas. Claro, por exemplo, na tentativa ele não chega à etapa da consumação. Ok? Agora, nos crimes materiais, necessariamente o infrator percorre todas as etapas do crime. Necessariamente percorre todas as etapas do crime. Eu fiz uma observação inicial. Alguns autores incluem o exaurimento como uma quinta etapa do crime. Não é o que prevalece. Não é o que prevalece o exaurimento como uma quinta etapa do crime. Só relembrando o que é exaurimento. Exaurimento são circunstâncias que acontecem após a consumação do crime, que agravam as consequências do crime e, portanto, influenciam na dosagem da pena. Exemplo clássico, crime funcional de concussão, artigo 316 do Código Penal. Exigir vantagem indevida. Vejam, exigir vantagem indevida é crime funcional, crime de funcionário público. O crime se consuma com a simples exigência, ainda que a vantagem exigida não seja conseguida. A simples exigência é crime consumado, ainda que a vantagem não seja conseguida. E se a vantagem for conseguida? Se a vantagem for conseguida, o recebimento da vantagem é exaurimento do crime já consumado com a exigência. É exaurimento do crime já consumado com a exigência. O recebimento da vantagem agrava as consequências do crime de concussão. É mais grave exigir e receber do que exigir e não receber. Então vejam, o recebimento da vantagem agrava as consequências do crime. E agravando as consequências do crime, é considerado como circunstância judicial desfavorável na dosagem da pena base. Por isso que nós não devemos falar mero exaurimento. Porque o exaurimento não influencia na consumação, mas o exaurimento influencia na dosagem da pena. Portanto, o exaurimento tem repercussão jurídica. O exaurimento tem consequências jurídicas. Daí porque nós devemos evitar o termo mero exaurimento, porque ele sugere que o exaurimento não tem consequência jurídica nenhuma, quando na verdade tem. Ele agrava as consequências do crime, ele é considerado como consequência do crime na dosimetria da pena base. Ok? Na dosimetria da pena base. No segundo bloco, nós exploraremos 5 questões relacionadas ao tema da aula de hoje. Até o próximo bloco. Iniciamos agora o segundo bloco. Pergunte ao professor. Vamos à primeira pergunta. Professor, o que se entende por tentativa abandonada? Tentativa abandonada ou tentativa qualificada é o nome doutrinário da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Vejam, na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente. O que significa dizer que o agente é punido pela tentativa do crime pretendido. Ele é punido pela tentativa do crime pretendido. Ok. Na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, doutrinariamente chamados de tentativa abandonada ou qualificada, o crime não se consuma pela vontade do agente. A conhecida fórmula de Frank, do jurista Frank, diz assim:
Conhecida fórmula de Frank. Na tentativa, o agente quer consumar o crime, mas não pode. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente pode consumar o crime, mas não quer. O que precisa ficar bem claro para vocês, pessoal, isso precisa ficar bem claro, é que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são incompatíveis com a tentativa e vice-versa. Ou seja, raciocínio geral. Se houve tentativa, é porque não houve desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Se houve desistência voluntária ou arrependimento eficaz, é porque não houve tentativa. Tentativa e desistência voluntária ou arrependimento eficaz são institutos jurídicos inconciliáveis, incompatíveis entre si. Na tentativa abandonada ou qualificada, às vezes esses nobres doutrinários mais confundem do que ajudam. Na tentativa abandonada ou qualificada, leia-se, no arrependimento eficaz ou na desistência voluntária, o agente não responde pela tentativa, é isso? Isso. Então vejam, qual é a consequência jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? A consequência jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é a mesma. Ambos afastam a tentativa do crime inicialmente pretendido. E o agente só responde pelos atos já consumados. Agora, vamos aos exemplos. O infrator tem uma arma com 3 munições. 3 munições. Ele desfere os 3 tiros na vítima, em seguida se arrepende, uma briga de trânsito. Ele desfere os 3 tiros na vítima, em seguida se arrepende, socorre a vítima para o hospital e salva a vida dela. Evita a morte da vítima. Pois bem, houve arrependimento eficaz, porque ele conseguiu evitar a morte da vítima. Ele agiu com o dolo inicial de matar. Olha só, a questão da OAB propõe o seguinte problema. O agente, com a intenção de matar, desfere 3 tiros na vítima. Em seguida se arrepende, socorre a vítima para o hospital e evita a morte da vítima. Bom, se houve arrependimento eficaz, está afastada a tentativa do crime inicialmente pretendido. Está afastada a tentativa de homicídio, que era o crime inicialmente pretendido. Mas Silva, ele agiu com o dolo de matar. Exato. Ele agiu com o dolo de matar. Era o crime inicialmente pretendido, cuja tentativa foi afastada, com o arrependimento eficaz. Tá, então está afastada a tentativa do crime inicialmente pretendido, o que significa dizer que ele só vai responder pelos atos já praticados. Leia-se, lesões corporais, leves, graves ou gravíssimas. Se os disparos causaram lesões leves na vítima, crime de lesão leve. Se causaram lesões graves, crime de lesões graves. Ok? Então o que precisa ficar bem claro é que a tentativa é inconciliável com arrependimento eficaz e desistência voluntária e vice-versa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz afastam a tentativa do crime inicialmente pretendido e o agente só responde pelos atos já praticados. Próxima pergunta. Professor, qual que é a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Excelente pergunta. Qual é
a natureza jurídica da tentativa, em primeiro? A tentativa